Muito bem, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar. Hoje não é um dia qualquer, hoje é o domingo que celebramos a ressurreição do Senhor. É o domingo de Páscoa, no dia em que o Senhor ressuscitou. E eu tenho ensinado a alguns novos convertidos, algumas pessoas que estão chegando para a nossa igreja. E quando a pessoa chega para a igreja, a gente tem que ensinar a base. A gente tem que ensinar os princípios, os começos da fé. Eu tenho colocado para estes novos irmãos o beabá da fé de uma maneira bem tranquila. E a primeira coisa que eu fiz questão de ensinar, de dar aula para eles e dizer foi: nós somos uma igreja evangélica porque pautamos a nossa vida pelo Evangelho. E o que é o Evangelho senão boas novas? O significado da palavra Evangelho, ou Evangelion no grego, é boas novas. E que boas novas são essas? São as boas novas de salvação para todo aquele que crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E na continuidade das nossas conversas, eu dizia, então nós usamos a Bíblia, porque a Bíblia é o Evangelho. Não, pastor, Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas, João. Não, senhor, não, senhora. A Bíblia de capa a capa aponta para uma pessoa, e o nome desta pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Todos aqui ainda creem nisso? Portanto, a Bíblia é o Evangelho. Não importam essas nomenclaturas teológicas de o livro de Isaías é o proto-evangelho, ou o evangelho começa em Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, tem os evangelhos sinóticos. Não, nada disso. Tudo aponta para Jesus de capa a capa. A Bíblia é o grande evangelho, é a grande boa notícia de uma humanidade que se perdeu e que merecia o pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas de um Deus que por amor, por misericórdia e com muita longanimidade resolveu mandar o seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê. Isso é o Evangelho, e a Bíblia de capa a capa aponta para isso. Então eu dizia para eles: irmãos, o nosso livro a Bíblia é o Evangelho da verdade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, qual é o grande assunto da Bíblia? E eu dizia para eles, é a salvação. O grande assunto da Bíblia é a salvação. Quem é a pessoa mais importante na Bíblia? O Salvador. Todos acompanham? E então nós fazemos aquelas conexões necessárias, e nesta noite nós vamos fazer uma conexão dessas, mostrando que lá no Antigo Testamento, no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, o Senhor Jesus já estava presente, sendo tipificado. Vamos ler juntos, Êxodo, capítulo 16, vamos ler do 15 ao 19 para começar. Hoje a gente vai dar uma passeadinha aí. Eu estou na NVT, Tamara, por favor. Êxodo 16, do 15 ao 19. Esse foi o capítulo em que Deus deu o maná. O que era o maná? Era um pozinho branco que se acumulava sobre as folhas durante a noite, como se fosse um orvalho. E era um pozinho que parecia uma farinha, que você fazia bolos com aquilo e que tinham gosto de bolos de mel. Como diria o filósofo Chicó, não sei, só sei que foi assim. E Deus fez. E os israelitas aqui nesse texto, eles começam a ter o primeiro contato com o maná. E diz assim, verso 15: quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era.
Moisés lhes disse: este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E estas são as instruções do Senhor. Agora preste atenção nas instruções, porque pelas instruções nós vamos chegar a Jesus. Cada família deve recolher a quantidade necessária. Já peguei a NVT para te facilitar. Já não tem um homer, já tem aí 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Então lá em casa seriam 6 litros, né? 6 garrafas de Coca-Cola e 2 litros. 2 para mim, 2 para Letícia, 2 para Helena. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Até aqui. Senhor, fala conosco, nos alimenta nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. O maná foi um alimento miraculoso, algo que ninguém jamais havia experimentado, que durou 40 anos, enquanto essa foi a aliança do Senhor. Aquele pão do céu teria uma duração limitada, e quando eles entrassem na terra prometida, então aquele maná cessaria e nunca mais haveria maná sobre a terra. E assim foi. Por 40 anos eles recolhiam aqueles flocos, e daqueles flocos eles faziam o seu pão, o seu alimento. Essa é a história do maná, também conhecido como pão do céu. Foi assim que o Senhor alimentou o seu povo. Nesses poucos versículos que lemos aqui, podemos perceber que o maná nos dá 2 lições, pelo menos. Uma delas é: uma mesma medida alimenta a todos. O maná, o alimento, o pão que Deus dá, o pão do céu, alimenta a todos. Ninguém fica com fome e ninguém fica cheio além do que deveria. Essa era a norma para o maná: 2 litros ou 1 homer para cada um dentro da sua tenda. O alimento do Senhor é perfeito. O alimento do Senhor é a provisão perfeita para quem é mais alto, mais forte, para quem é menor, para as crianças também. E acho interessante esse versículo 16, que diz: cada família deve recolher a quantidade necessária. E depois no versículo 17, a NVT não traduz tão bem. Quer ver? Tamara, bota por favor o versículo 17 de novo, e bota na versão corrigida fiel. A versão corrigida fiel faz uma tradução melhor do versículo 17. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, olha só, medindo-o com o gomer, cada um ia para o campo colher, e no final traziam. E para trazer e cada um levar a sua quantidade, tinha que fazer uma medida. A medida era o gomer. Quando eles mediam com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Meus irmãos, todo um povo que saiu da escravidão, mas na escravidão onde eles, nas palavras deles mesmos, eles comiam bem, porque eles não tinham falta de carne. Nós vamos ver o povo falando isso no deserto. Como é que pode todo esse povo não ter olho grande a ponto de, se pode colher 2 quilos, vou colher 5, 10 quilos, vou deixar guardado? Isso é milagre. Isso é provisão perfeita de Deus. Na hora de medir, não tinha mais para ninguém. Eles pegaram certinho para a glória
de Deus. E o que isso nos ensina? Na comunidade, o alimento é compartilhado. Compartilhado. Quem colhe mais ajuda a alimentar quem colhe menos. Vamos trazer isso para o campo espiritual aqui na nossa igreja. Nós temos gente que tem mais estrada, mais experiência com Deus, gente que ora com mais vigor, com mais garra, com mais determinação, com mais vontade, com mais vivência, parece que está vendo o céu aberto e está orando. E nós temos gente aqui que está completamente desconectada na oração. Estou falando mal de ninguém aqui da igreja, estou dizendo uma realidade desta e de todas as outras igrejas. Nós somos um grupo misto. Nós temos gente aqui que conhece porções da Bíblia inteiras de cor, que sabe citar endereços de versículos. E temos gente aqui que negligencia completamente a leitura e o conhecimento da palavra de Deus, como em todas as igrejas. Mas na convivência, na comunidade, na convivência uns com os outros, aquele que tem mais divide com o que tem menos. E o que tem menos se sente motivado a orar pelo testemunho daquele que ora. Aquele que pouco conhece da Bíblia, ao ouvir o outro que conhece, que ama a Bíblia, com certeza se sente motivado a dizer: rapaz, eu precisava disso na minha vida. Eu vou procurar saber esse texto, eu preciso entender se é isso mesmo o que Deus está falando. Na comunidade, na igreja, quem sabe mais ensina quem sabe menos, e assim um vai alimentando o outro, e é assim que deve acontecer. Tamara, volta para a NVT, por favor, e agora bota o versículo 20, para a gente aprender mais uma coisa. Versículo 20 diz assim: alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. Você tinha 2 litros ou um gomer para comer durante aquele dia. Acabou o dia, joga fora, não guarda para o dia seguinte. Essa era a ordem, mas o ser humano é o ser humano. E eles guardavam: bom, deixou aqui, sobrou esse pouquinho, vou deixar para amanhã. Guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles, claro, pela desobediência. O que o maná nos ensina? Com essa sua característica de ter uma duração de um dia, de você não guardar maná de um dia para o dia seguinte, nos ensina que a provisão de Deus, ela é diária. Ou, nas palavras do Senhor Jesus, basta a cada dia o seu mal. Muitas vezes nós estamos preocupados: como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser a semana que vem? Como vai ser o mês que vem? Ano que vem, como será? A gente não sabe se vai sair daqui com vida hoje. Mas o que o maná nos ensina? Provisão é diária. Você não come pão todo dia? Não come seu alimento todo dia? E todo dia o Senhor te dá o alimento. Novamente sigo seguindo o Senhor Jesus: olhai para as aves do céu, por que andais ansiosos? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, e é Deus que dá o alimento para elas. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um lírio do campo. Ora, se a erva do campo, que hoje está bonita, florida, linda, e amanhã lançada ao fogo, é vestida assim por Deus, quanto mais o Senhor não fará por vós, homens de pouca fé. Não é isso que o Senhor Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7? Mas a gente insiste em querer guardar o manazinho para amanhã. Não, esse maná é meu, fui eu que colhi, deu trabalho, hoje eu colhi 2 litros, guardei meio litro para amanhã, amanhã eu vou colher só 1,5 litro.
Não vai, porque a ordem é colher 2 litros por dia. A provisão é diária. Se você come pão todo dia tem que trabalhar por ele. Todo dia tem que buscar. E Deus dá todo dia. Deus deu pão para eles do céu todos os dias por 40 anos. Não falhou um dia sequer. Quer dizer, até para isso Deus tinha provisão. O maná vai ser dado de domingo a sexta, sábado, não. Ué, pastor, mas então o povo passava fome no sábado? Pelo contrário, para mostrar que Deus dá provisão para todo dia, que Deus é Deus de todos os dias, apesar de você achar que o dia do Senhor é o domingo, apesar de você achar que o dia do Senhor, no caso deles lá, era o sábado, Ele estava mostrando, todos os dias são meus. E para mostrar que todos os dias são meus, e o sábado é santificado, vocês vão colher o maná todos os dias. De domingo a quinta vocês vão colher. E vão colher aquela quantidade diária de 2 litros. E na sexta, sextou, meu povo. Sexta-feira, vocês não vão colher 2 litros, vocês vão colher 4 litros. Não, mas espera aí, vai estragar? Não, pode confiar. Porque na sexta vocês vão colher o dobro. Porque no sábado, o sábado não é dia de trabalhar, sábado é dia de santificar ao nome do Senhor. No sábado você pode colher os 4 litros na sexta-feira, que você vai ter maná sobrando para o sábado e todo mundo vai comer e não vai estragar e não vai dar bicho. Essa é a provisão do Senhor. Ele é Senhor do domingo, naquele tempo. Vamos voltar para aquele tempo. Ele era Senhor do domingo, primeiro dia da semana, e tinha maná. E se você quisesse guardar o maná para segundo, o que acontecia? Estragava, dava bicho, melava. Ele era Senhor da segunda-feira, e você colhia, se você deixasse sobrar para terça-feira, mesma coisa, e para quarta, para quinta e para sexta. Mas na sexta, quando você colhia 4 litros da mesma coisa que estragava todos os dias da semana, ela não estragava. E no sábado você podia saber que apesar de você não trabalhar, de você não fazer a sua parte para colher o seu pão, a provisão continuava, porque Deus é Senhor de todos os dias. Porque Ele pôde escolher um dia para ser santificado no meio do seu povo. E Ele disse: pode pegar na sexta-feira, porque o sábado é meu. Eu não quero que vocês trabalhem nem pelo pão de vocês no sábado. Podem confiar que não vai faltar provisão. Deus seja louvado pelo pão do céu que durou 40 dias. Agora, Tamara, bota por favor o versículo 23. Moisés lhes disse: foi o que o Senhor ordenou, amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Sábado vem da palavra hebraica Shabat, que significa descanso. Portanto, assem e cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Isso foi aí, em Êxodo capítulo 16, o Senhor estava mandando eles não fazerem trabalho no sábado. Êxodo capítulo 16, correto? No capítulo 20, ou seja, tempos depois, e daqui na Bíblia, daqui a 4 capítulos apenas, ele vai dar os 10 mandamentos. Aqui ainda não existia um mandamento que dizia: guarda o sábado para o santificar, mas o Senhor já estava telegrafando, ele já estava apontando para o dia sagrado, para o sábado. Antes do mandamento veio o ensino, antes da ordem veio o ensinamento, o treino, porque Deus nos prepara, até no nosso pão, Ele nos prepara para aquilo que Ele vai fazer. E para o sábado, a provisão
dobrada. Olha quantas coisas aprendemos com o maná, com o pão do céu, no Antigo Testamento. E estas coisas que aprendemos, elas foram praticadas por milênios pelo povo de Deus, pelo povo judeu. Até que um dia, no meio deste povo, nasce um menino. E esse menino cresce, esse menino se desenvolve, esse menino começa a ser visto em Israel, ele começa a exercer um ministério no meio daquele povo, e ele começa a fazer coisas que ninguém jamais fez. Ele começa a colocar paralítico para andar, surdo para ouvir, cego para ver, e ele começa a fazer essas coisas no sábado, no dia do Senhor. Como é que eu estava dizendo ainda agora? Ele é Senhor de todos os dias. E o Senhor, Jesus Cristo, todos os dias trabalhava. Teve sábado que ele foi na sinagoga e disse a um homem da mão mirrada: estende a tua mão. Dentro da sinagoga, no dia de sábado, provando que ele era o Senhor do sábado. Num outro sábado estava lá um paralítico, ele disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico levanta, toma o leito e vai para a casa dele. E no meio do caminho ele encontra com alguns religiosos, eles dizem: ei, o que você está fazendo? Você não pode, não te é lícito carregar o teu leito, hoje é sábado. Ao que o homem responde: aquele que me curou, porque eu era paralítico, me disse: toma o teu leito e leva. Esse é o Senhor Jesus. Mas sabe o que mais ele é? Tamara, por favor, me ajuda. Vamos a João, Evangelho de João, capítulo 6. Eu ia começar no versículo 32, mas eu devo começar no versículo 30. João 6, verso 30. Vamos comigo, meus irmãos. Preste atenção aí. Jesus já tinha feito aqui 2 multiplicações de pão, dentre tantos outros sinais que ele fez. E aí ele estava discutindo com a multidão, e esta cena se desenrola. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, olha a cartada que deram para Jesus. Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. Olha lá o ponto de exclamação. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Ou seja, se você acha que você é isso tudo mesmo, então faz alguma coisa que Moisés faria. Moisés nos deu pão do céu, nossos antepassados comeram pão do céu. E você, o que você nos apresenta? Jesus lhe disse: eu vos digo a verdade. Na sua Bíblia diz: em verdade vos digo, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus não é o maná, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Verso 47, Tamara. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim, quem crê tem a vida eterna. Verso 51.
Eu sou. Olha aqui como ao longo desse capítulo ele vai abrindo, ele vai esclarecendo até que ele chega nesse ponto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em comer deste pão, viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Celebramos na manhã de hoje a ceia do Senhor, o pão representando o seu corpo, o vinho ou o suco da uva representando o sangue vertido na cruz do Calvário. O verdadeiro pão do céu estava sendo apresentado a esse povo nesse dia. Eles estavam preocupados com aquilo que Deus fez lá no passado, com seus antepassados, mas eles não estavam vendo com seus olhos que o verdadeiro pão do céu não era o maná, que aquele maná teve um tempo de duração de 40 anos, que aquele maná foi para uma geração, que aquele maná ele foi dado pelo Senhor todos os dias, para que o povo entendesse que a salvação, para que o povo entendesse que a provisão, que a vida, afinal pão é vida, vem de Deus. Mas aqui estava aquele que é maior que Moisés, não oferecendo o pão da vida, mas se apresentando e dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. De capa a capa, a Bíblia nos apresenta o pão da vida, o Senhor Jesus. Ele nos apresentou lá no começo, mediante Moisés, um alimento sólido, um alimento físico, um alimento que veio de Deus, que ninguém podia contestar que veio de Deus, de modo que se compreendesse que Deus podia dar o verdadeiro alimento, para que quando chegasse o Senhor da glória, todos pudessem compreender que o alimento vai além do pão. Aliás, o Senhor Jesus cita isso, ele vai citar Deuteronômio, quando ele cita para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão da vida não é o maná, o pão da vida não é restrito a um tempo, o pão da vida ele é para todos os dias, assim como o maná. Qual foi a primeira coisa que aprendemos sobre o maná? Uma mesma medida alimenta a todos. A mesma medida de Jesus, do pão da vida, está disponível para quem quiser, para comer, para se saciar. Ninguém precisa passar fome. E tem gente dentro de igreja por aí, ouvindo falar desse pão, sentindo o cheirinho do pão, mas que não está se alimentando. Parece que está sofrendo de bulimia espiritual, porque não se alimenta do pão. O pão está ali. Jesus está disponível hoje para quem quiser se alimentar dele. É livre. Essas pessoas não querem ter o trabalho de colher. Não. Eles não querem ter o trabalho de colher lendo a palavra, não querem ter o trabalho de colher buscando ao Senhor em oração, não querem ter o trabalho de colher convivendo numa igreja. Querem bater o ponto lá na igreja e dizer: ok, já absorvi a minha dose semanal de religião, tô legal, beleza, vou para casa. É como trabalhar na padaria e passar fome. Uma mesma medida de maná está disponível para alimentar a todos. Tem crianças da idade da Helena aqui, cheias do Senhor, cheias da vontade do Senhor, cheias do conhecimento da palavra do Senhor, crianças que oram, que buscam ao Senhor. E tem adultos que dispensaram uma vida inteira indo à igreja, sem contudo se alimentar. Tem gente nova na fé, e você sabe, se você já viu um novo convertido, você sabe como é. O novo convertido tem fome, ele descobre esse pão e ele se alimenta com tudo que ele tem, com todas as forças.
E o novo convertido, às vezes, ele é chato. Não é não, pastor Marcos? O novo convertido é chato. Irmão, por que que isso está dizendo assim na igreja? Por que que isso está acontecendo? Por que que esta palavra diz isso e não diz aquilo? Por quê? Porque eu aprendi que era assim, mas eu fui ler na Bíblia e não é assim. Por que que a doutrina tal diz respeito a tal coisa? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe por que que o novo convertido, assim como uma criança, ele tem a fase do porquê? É fome, o nome disso é fome. Cadê a tua fome? Cadê a minha fome de conhecer mais? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, meus irmãos, em nome de Jesus. Alimente-se, busca a palavra de Deus, ela está disponível, o maná está aí, o pão da vida está aí disponível. Eu não vou cansar nunca de citar Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, ainda se pode achar, Ele ainda está perto, a palavra está disponível. Aliás, diz lá também em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Tem alguém aí crendo nisso ainda? Glória a Deus por isso. A mesma medida de pão alimenta a todos. Jesus é o pão da vida, Ele está disponível para quem quiser. O que é que falamos mais cedo? Na comunidade, o alimento é compartilhado. Se você é meu irmão, minha irmã, colhe mais, não adianta querer reter o mais só para você. Você tem que dar, você tem que entregar, você tem que alimentar. O mar morto é morto, não tem vida, porque ele recebe as águas do Rio Jordão, e aquelas águas entram ali, e por ali elas param. O mar morto não tem saída para o oceano. Se você só recebe, achando que está lucrando, você pode estar muito pelo contrário, enterrando o talento que Deus lhe deu, e que você poderia estar usando para a glória de Deus. O que é que falei mais cedo também sobre o maná? A provisão é diária. Pão se come todo dia temos que trabalhar por ele, todo dia temos que buscar, Deus dá todo dia. Você acordou? Dá glória a Deus, agradece ao Senhor. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado porque venci a noite, obrigado porque a tua presença está comigo. E agora, Senhor, eu quero dedicar o meu dia ao Senhor. Lê a palavra do Senhor. Está na pressa? Não dá, eu tenho que sair tal hora, está tudo bem, bota uma música, canta um louvor, lê um versículo que seja, naquele momento. Se você tem mais tempo, faça mais, busque orar ao Senhor. Aquela acordada da madrugada que a gente dá, 3 horas da manhã, tem mais alguém do horário das 3 aqui ou sou só eu? Então, tem mais gente aí. Aquela acordada das 3 horas da manhã, você levanta, você faz lá o que você tem que fazer, você vai no banheiro, volta, deita, e você, ao invés de ficar olhando para o teto e dizendo, eu tinha que dormir de novo, aí vira para um lado, está difícil a vida, hein? Aí você se lembra de Deus, Deus, me ajuda aí a dormir, porque eu estou cansado, estou precisando, amanhã tem hora. Ô Pai, está calor. Ô Senhor, agora ficou frio. Faz isso não. Senhor, já que estamos aqui, eu faço assim, tá? Já que estamos aqui, só nós dois, vamos conversar? Olha, Senhor, eu estou me lembrando aqui daquela irmã, está com aquela luta. O Senhor está trazendo à minha memória aquele irmão que está com aquele problema. Senhor, obrigado, porque a tua bondade sobre a minha vida é tão grande. Senhor, abençoa aquele meu parente que não crê no Senhor. Senhor, eu estou me lembrando da palavra que foi pregada no domingo. Pega o celular, vai ler a Bíblia. Busca o Senhor. Perto está o Senhor daqueles que têm o espírito quebrantado.
daqueles que o buscam. O coração quebrantado e humilde, o Senhor não desprezará. A provisão é diária. Não é porque a provisão é diária que ela vai vir no tempo mais propício para você. De repente, seu momento mais propício seja no fim do dia. Mas se você está com o tempo disponível ali às 3, às 4 da manhã, por que não? Senhor, então tá, então vamos conversar, vamos juntos, recebe meu louvor, recebe a minha adoração, medita na palavra de Deus, aproveita esses momentos em que ninguém vai te incomodar, em que ninguém vai ficar puxando assunto, nem pega o celular, porque senão você vai se distrair com uma rede social. Provisão é diária, pão se come todo dia. Aproveita o momento que der para você comer, para você se alimentar, para você entregar ao Senhor o teu tempo. Por fim, Jesus é o pão do céu, como já vimos. Moisés e o povo no Egito não tinham essa noção, essa dimensão. Para eles era só aquilo ali, era o maná. Mas nós sabemos mais, nós temos a revelação completa. E alguém já falou que evangelismo é um mendigo dizendo ao outro onde encontrar alimento. Se você sabe onde encontrar o alimento, se você conhece o verdadeiro alimento, que é o pão do céu, que é o Senhor Jesus, por que não usar mais disso? Apresentar a mais pessoas a fonte do alimento. Você não vai perder nada com isso. Muito pelo contrário, você vai ganhar. Vai ganhar confiança na evangelização. Você vai ganhar galardão do Senhor que está prometido. Você pode ganhar almas apontando para o pão da vida. Não perca essa oportunidade. Mais uma vez, também nisso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que o pão da vida que nós celebramos hoje possa estar vivo no teu coração todos os dias dessa semana, desse mês, da tua vida de um modo geral e da minha também, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, obrigado por essa palavra, obrigado por esse texto, obrigado porque a tua palavra é a verdade. Ela não voltará vazia ao Senhor. Frutifica, Pai. O Senhor sabe, conhece os corações. E por isso eu peço ao Senhor que o Senhor faça frutificar essa sagrada semente da tua palavra, ministrada em nós. Que o pão da vida que hoje nos pertence foi dado por nós e foi por nós recebido. Que o Senhor nos ensine a multiplicar esse pão, a apresentar a outros tantos, a nos alimentar mais desse pão e desejar cada dia mais dele, para que nós possamos verdadeiramente ser sarados, curados, estar bem alimentados, para servir mais e melhor ao Senhor nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos e entregamos os resultados desta palavra ao Senhor. Amém e amém.